Oi pessoal, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem aí? Então tá todo mundo ouvindo? Boa noite a todos. Muito obrigada. Deu um certo probleminha aqui que quase eu não consegui conectar, mas deu tudo certo. Obrigada, viu, Suelen, pela ajuda. Eu vou começar porque a gente já tá 2 minutos atrasados com os avisos da semana, né? O nosso caminho da luz, todo mundo já sabe, né? Permanece com as portas materiais fechadas, atendendo às diretrizes de combate à pandemia da Covid-19, mas graças a Deus, espiritualmente, estamos mais ativos do que nunca, né? Então, por isso, contamos com a colaboração de todo mundo aí, tá bom? E todo mundo já sabe que as nossas lives são diárias, graças a Deus, e elas acontecem de segunda a sexta às 7h30 da noite e de sábado e domingo às 10 da manhã, sempre pelo Instagram. Mas depois elas são disponibilizadas tanto no Facebook quanto no YouTube, né? Além dos avisos, é claro, a gente vai ter a prece e também a gente vai ter as vibrações, no qual a gente vai poder fluidificar a nossa água. Então, quem quiser depois buscar água e já deixar ela pertinho da gente, é legal, tá bom? Além disso, a gente sabe que tanto o Caminho da Luz quanto o nosso lar, eles precisam muito da nossa colaboração nesse momento, né? Porque, por exemplo, a nossa casa de oração ela tá fechada e a gente sabe que a receita dela vem pela livraria, pela lanchonete, vem pelo estacionamento, pela loja do caminho, né? E nesse momento em que a gente não pode estar lá fisicamente, então a gente deve tentar continuar fazendo, por exemplo, os pagamentos do Clube do Livro, para quem é sócio, continuar pagando a mensalidade de sócio, e também quem puder fazer doações financeiras é bem importante. Então quem tiver essa condição e puder fazer alguma doação financeira é bem bacana, né? E a gente sabe que nas redes sociais estão todos os dados de conta bancária, de agência, né? No caso do nosso lar, o nosso lar ele continua precisando de doações também, porque a gente tem os abrigos, as crianças e os adolescentes estão todos os dias lá vivendo mais como nós, né? Então, por conta disso, a gente está precisando para o nosso lar de itens de higiene pessoal e limpeza. A gente precisa também muito de fraldas infantis tamanhos M, G e GG, ou seja, P não serve. Lenços umedecidos, shampoo, condicionador infantil e adulto, sabonete líquido e leite em pó integral em menor quantidade. Também é necessário produtos de limpeza, como nós, né? Aqui em casa também estamos usando bastante, né? Todos nós nesse período de pandemia. Então, eles estão precisando de álcool 70, tanto gel como líquido, lisoforme, água sanitária, desinfetante, sabão em pó, detergente, máscaras descartáveis, luvas de látex de procedimento não cirúrgicas, tamanhos M e G. E é importante que essas doações elas sejam de produtos industriais, por conta da vigilância sanitária. Mesmo a gente, às vezes, querendo doar aquilo que a gente faz, infelizmente, por conta da vigilância sanitária, esses produtos precisam ser de fábrica, tem indústria envolvida. E é importante que as doações de produtos de limpeza e higiene pessoal poderão ser feitas de segunda a sexta, das 2 às 14, na rua Managé 78. E para isso a gente precisa combinar com quem? Pois é, com a nossa querida Marcinha, minha irmã também, não gêmea igual que ela é da Sueli, mas minha irmã porque a gente é filha da Regina ali, né? E aí, o telefone da Marcinha é 99486-4879. De novo, 99486-4879.
4879 a entrega. E é claro que eu faltou falar sobre uma coisa que é muito bacana, que foi uma iniciativa muito legal da nossa casa, que é ter o Mercalar, né? Esse bazar de seminovos e usados que possibilita muitas pessoas adquirirem produtos muito bons, né? E que podem ser usados e reutilizados, né? E as doações dos produtos para o Mercalar devem ser feitas lá no Semlep, onde acontece a nossa festa junina. Na rua Jacó Fati, sem número, a entrada aquele pelo portão de baixo, né? Todas as terças-feiras, das 8 às 4 da tarde, às 16 horas, tá? E a gente sabe o que tem que doar para o Mercalar, porque isso é uma coisa que a gente ouve bastante lá no Caminho da Luz. Então, são utensílios domésticos, são roupas masculinas, roupas femininas, roupas infantis, muito brinquedo, porque a gente sabe que brinquedo é o primeiro item que sai lá no Mercalar. Mas o Mercalar não aceita móvel, então se alguém tiver móvel, eles não estão aceitando para entregar lá. Mas tudo que for de utensílio doméstico que a gente queira doar, nossas roupas, vestuários e brinquedos, é só ir até a rua Jacofá, sem número, todas as terças-feiras, das 8 às 4 horas da tarde. Tá bom, pessoal? E agora eu vou tentar colocar uma música antes de fazer a prece, tudo bem? Vamos ver se dá certo aqui. Vocês estão ouvindo? Fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Então, pessoal, nessa sintonia, depois dessa música maravilhosa, vamos fechando os nossos olhos e vamos agradecendo a Deus, o nosso Pai, pelo dom da vida, pela oportunidade de comunhão com os espíritos de luz, com a Caminho da Luz, nossa casa espírita e com os nossos companheiros queridos. Pedimos que possamos assimilar e compreender o ensinamento que vamos receber e aplicá-lo em todos os dias da nossa existência. Que façamos o Evangelho de Jesus presente em todos os nossos atos, no nosso dia a dia, e esteja conosco Jesus, agora e sempre, graças a Deus. E pessoal, hoje o tema do Evangelho vai ser o capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora, o item Missão dos Espíritas. Nesse bate-papo que a gente vai fazer, primeiro eu queria agradecer
agradecer a todo mundo que está aqui comigo, me dando uma força, porque, olha, é bem difícil, o nervoso é bem grande. Mas a gente sabe que a equipe espiritual está sempre conosco, então que neste momento eu gostaria de pedir que eles possam me fortalecer, me inspirar nessa tarefa que é tão importante para todos nós. Antes de entrar propriamente dito no Evangelho de Jesus, na parte da missão dos espíritas, durante esse período de distanciamento social, veio uma pergunta na minha mente. Como será que eu estaria se eu não tivesse a doutrina espírita em minha vida? E a resposta foi quase imediata, que certamente eu estaria com todas as minhas emoções à flor da pele. Ou seja, eu estaria com os nervos à flor da pele, estaria com a irritação à flor da pele, com a tristeza à flor da pele, com a angústia e o medo à flor da pele. Porque a doutrina de Jesus, nós sabemos, o Espiritismo, ele traz um consolo muito grande para os nossos corações. Porque Deus possibilitou que todos nós tivéssemos nessa encarnação a possibilidade de conhecer essa doutrina maravilhosa que revive os ensinamentos de Jesus e também conhecer Jesus. A doutrina espírita trouxe aos nossos corações que Deus, ele é infinitamente bom e justo. E por conta dessa bondade, dessa misericórdia infinita que ele sente por nós, nós sabemos que é ele que está no nosso comando, que é ele que comanda todo o universo. E se ele comanda todo o universo, como algo poderia sair errado? Além disso, Deus é tão bom que ele nos dá as provações e as expiações necessárias e que podemos suportar. Ele nunca dá um fardo maior do que aquilo que podemos carregar. Então, se todos nós estamos aqui hoje passando por essa provação coletiva, é porque certamente todos nós temos essa condição de passar por ela e passar por ela muito bem, até que, digamos assim, na média, equilibrados. Porque a doutrina nos consola tanto que antes nós estaríamos só no baixo, mas hoje nós já conseguimos ficar alto e baixo. Ou seja, quando nós estamos às vezes muito tristes, deprimidos, sentindo muito medo, quando lembramos que a doutrina nos consola tanto o coração, nós temos a condição de fazer uma prece e de nos elevarmos, saindo daquele padrão que tínhamos antes. Daí, além disso, a doutrina ainda fala para nós sobre a imortalidade da alma. Então significa que essa não é a nossa única vida, que nós vamos ter várias encarnações e já tivemos várias encarnações. Além do que, depois que nós desencarnarmos, nós estaremos no plano espiritual. E isso significa ainda que todos os laços de amor que nós construímos durante toda a nossa existência caminham conosco para sempre. Então, quando nós desencarnarmos, e vai demorar, vai ser bem longe ainda, mas nós seremos recebidos justamente por aqueles que amamos. Porque eles estão sempre conosco, eles oram por nós, eles vibram por nós, eles nos acompanham. Olha que consolo maravilhoso que nós temos. E saber que o nosso espírito é imortal, nós podemos avançar sempre para frente, porque sabemos que não temos só essa oportunidade, que vamos ter outras oportunidades conforme nós vamos avançando. Além disso, a doutrina traz para nós o conhecimento de que nós nunca estamos sozinhos,
que existem uma pleia de espíritos que nos acompanha nessa trajetória. Sejam pessoas que já amamos e que não lembramos, mas que estão no nosso coração. Esse mentor amigo e outros benfeitores que já estão muito mais lá no alto e que olham por nós. E saber que nós não estamos sozinhos é algo maravilhoso. Porque às vezes nós estamos rodeados de pessoas e nos sentimos sozinhos. Quando na verdade a doutrina nos mostra que nós nunca estamos sozinhos. E que nós precisamos acreditar nessa verdade. E sobretudo, a doutrina fez com que nós conhecêssemos Jesus, o nosso modelo, o nosso guia, o nosso irmão maior. E ao conhecermos Jesus, ao começarmos a ver quem é Jesus, esse Espírito imortal, que olha por nós com um amor grandioso, querendo que nós estejamos com Ele para todo sempre. E essa consolação vai chegando aos nossos corações. Jesus vai fazendo aquele trajeto, como disse a Rosa, do jardineiro. Do jardineiro que cuida. A diferença agora é que nós abrimos o nosso coração para deixar que Ele cuide do nosso coração. E nesse toque de amor que Jesus faz em nosso coração, nós não conseguimos mais ficar sem Ele. E daí, quando nós percebemos que esse Consolador prometido não está em um momento ou outro, mas sim permanentemente conosco, nós vamos buscando conhecer mais desse mestre, desse modelo. Vamos querendo saber quem é ele, o que ele fez, o que ele disse, como ele tratava as pessoas. Queremos estar com ele, saber mais sobre ele. E isso nos impulsiona para o conhecimento. Porque quando nós buscamos conhecer Jesus, nós vamos angariando novos conhecimentos. Vamos aprendendo e vamos despertando a nossa consciência para aquilo que é essencial, aquilo que é invisível aos nossos olhos. E nesse caminhar que nós vamos fazendo, querendo estar quanto mais possível com Jesus, nós vamos nos transformando. E ao mesmo tempo, Jesus vai nos mostrando o que nós somos, a nossa responsabilidade perante a vida. O Mestre Jesus vai mostrando que cada um de nós é responsável por aquilo que pensa, por aquilo que faz, por aquilo que diz. E quando isso acontece, nós começamos a trabalhar esse despertar da consciência, da nossa consciência, no sentido de caminhar para Jesus. E nesse caminho que nós vamos fazendo, nós vamos enfrentando muitas dificuldades. Muitas vezes pensamos em desistir. Mas quando o toque do amor de Jesus em nosso coração não é superficial, nós não conseguimos mais largá-lo. Nós queremos cada vez mais estar com Ele. Nós queremos cada vez mais ser abençoado por Ele. E daí nós entramos de braços abertos para essa doutrina maravilhosa chamada doutrina dos Espíritos, que nada mais é do que reviver aquilo que Jesus nos ensinou há mais de 2000 anos. Então, quando eu parei e abri o Evangelho para estudar, veio um apóstolo na minha mente. Até porque esse Evangelho, ele usa a palavra pregai muitas vezes, além do ide,
que é o movimento, o nosso movimento constante. E aí eu peço licença para Rosa, porque ela é quem conhece muito esse apóstolo, ela estuda, ela conhece conhece as suas cartas e a sua vida, mas eu não tinha como não falar de Paulo de Tarso. No livro Paulo e Estevão, eu acho que muita gente já leu, né? Conta a história da vida do Paulo de Tarso. E Paulo, ele representa a missão dos espíritas, porque ele fez uma transformação singular ao longo da sua vida. E nessa transformação, Paulo, ele foi mostrando para nós a possibilidade dessa transformação. Porque o Mestre Jesus, ele sabe que nós ainda somos crianças espirituais, que temos muito que aprender. Então, quando nós vemos apenas Jesus, nós ficamos pensando, como vamos chegar até a Ele? Então, Jesus, na sua misericórdia divina, faz o quê? Coloca esses antecessores, esses espíritos que já fizeram a jornada, digamos assim, eles andaram mais que nós neste momento. Então, Ele coloca para que cada um de nós possa ver essa possibilidade de avançar. E nesse sentido, Paulo representa esse avanço. Porque quando ele era Saulo, ele tinha uma personalidade muito difícil, como todos nós, extremamente orgulhoso, vaidoso, muito rígido, duro, né? Mas ao final da vida, ele já tinha as asas da libertação de Jesus. Ele já carregava em seu coração Jesus. Então ele se tornou humilde, flexível, amoroso, tolerante, paciência, todas as qualidades, todas as virtudes que permeiam o amor. Mas o caminho de Paulo não foi nada fácil, como o nosso não é. Paulo precisou enfrentar desafios externos e, sobretudo, internos. Como nós enfrentamos desafios externos e, sobretudo, os internos. Mas a diferença entre nós e Paulo foi a abertura que ele deu para Jesus. Porque quando Paulo encontra Jesus no deserto, Paulo se abre de uma maneira para que Jesus faça aquele toque de amor de uma forma muito intensa e muito profunda. E quando nós deixamos que Jesus arrebata o nosso coração, verdadeiramente a transformação, ela é, não digo radical, mas ela é muito intensa, muito contundente, como ele fez. Mas Paulo, enfrentando esses desafios dele mesmo, fez várias coisas que foram faladas ao longo dessas últimas semanas na palestra. Paulo, por exemplo, ele não se petrificou por conta da culpa. Saulo tinha perseguido muitos cristãos. Então Paulo poderia ter ficado na culpa, mas ele fez como a Lúcia disse. Ele transformou essa culpa em um arrependimento salutar, como um motor propulsor para que ele pudesse avançar cada vez mais, reparando, se redimindo de tudo aquilo que ele tinha feito. Paulo ainda precisou usar muito auto-amor. Precisou usar muita autoaceitação sobre quem ele era, como a Cidinha falou no domingo. Precisou dessa autoaceitação, precisou colocar o amor de Jesus nele mesmo, se amando, se respeitando, se tolerando, se perdoando. Paulo ainda fez como o Carlos Bettini falou no sábado sobre a simplicidade. Né? Ele deixou todos aqueles modelos externos e foi caminhar para o simples. Para uma simplicidade que remetia justamente o que era necessário para que ele pudesse reviver ou viver com Jesus o maior tempo que ele pudesse. Paulo de Tarso ainda precisou vencer a incompreensão do mundo. Mas ele não se importou com isso. Ele foi deixando o seu orgulho de lado para ganhar uma humildade e uma servidão. No começo, se a gente pegar
Paulo e Estevão, a gente lembra que Paulo de Tarso se importava sim com os seus familiares, os seus amigos que não queriam saber muito dele, né? Mas com o tempo ele foi percebendo que aqueles irmãos eram espíritos imortais como ele. Paulo conseguiu compreender essa imortalidade da alma, perceber que ele não seria capaz de transformar tudo, mas que ele tinha a condição, se colocasse Jesus em sua vida, para transformar tudo aquilo que ele podia. E foi assim que ele fez. Ele não se prendeu mais naquelas amarras que às vezes nós nos prendemos dos nossos interesses pessoais. Ele percebeu como espírito imortal que o interesse pessoal muitas vezes nos amarra, nos atravanca em nosso caminho. Enquanto isso, nós precisamos fazer o caminho contrário, buscar esse desinteresse pessoal. E Paulo foi fazendo isso aos poucos, durante 30 anos. Durante mais de 30 anos, andando mais de 10.000 quilômetros, ele foi levando o Evangelho de Jesus. Não, ele foi levando Jesus. Paulo levou Jesus para milhares de pessoas que não tiveram a oportunidade de conhecer o Mestre. E olha só, Paulo não estava sozinho no seu caminho. Paulo tinha Estevão e Abigail no plano espiritual, sempre os intuindo e os inspirando, e aqueles companheiros que andavam com ele como Bartolomeu, e que iam ajudando nessa tarefa nas construções das casas de oração em vários lugares. E se nós pararmos para pensar em Paulo e em nós, vamos nos comparar? Claro que não. Paulo é Paulo, nós somos nós. Cada um de nós tem a sua trajetória. Cada um de nós faz o seu caminho. No entanto, nós podemos nos inspirar pelo caminho de Paulo. E nós podemos ser esses espíritas que cumprem a missão dos espíritas. Porque todos nós aqui, e isso eu tenho certeza, todos nós aqui temos muitas condições de levar Jesus para todos os lugares que nós formos. É claro que nós não vamos fazer com a intensidade, né? E já com a experiência que Paulo tinha. Mas cada um de nós pode levar Jesus a todos os lugares que formos. Não só nas palavras, mas também nos gestos, no olhar, na expressão corporal. Às vezes a gente não dá muita atenção para a expressão corporal, mas a expressão corporal, ela é importante, porque ela diz muita coisa sobre situações que nós estamos lidando. Nós podemos sorrir mais para os outros, nós podemos levar tudo aquilo que a gente ainda não conquistou como forma de caridade. Porque se nós pensarmos em caridade, a verdadeira, é aquilo que vai nos fazer falta ou aquilo que a gente ainda não conquistou. E nós ainda não conquistamos as virtudes. Nós estamos fazendo esse trabalho de conquista das virtudes. Então, toda vez que nós conseguimos nos esforçar para sermos pacientes, tolerantes, não julgarmos, nós já estamos sendo caridosos, porque nós já estamos dando aquilo que ainda a gente não tem, ou a gente ainda não conquistou por completo. Mas Paulo, ele é uma inspiração também porque ele tinha muita determinação e coragem. Ele não voltava para trás naquilo que ele acreditava. Então, quando ele abraçou Jesus, quando ele deixou que Jesus entrasse verdadeiramente em seu coração, ele não deu um passo para trás. Ele continuou nesse caminho, ele não duvidou, ele foi determinado até o fim. Ele usou de toda a sua vontade justamente para continuar com Jesus. E o Evangelho, nesse capítulo, nesse item, ele pede que nós sejamos corajosos, que nós sejamos determinados em seguir esse caminho, independente do que ocorrer externamente em nossa vida e até mesmo internamente. Porque se o Consolador está conosco permanentemente, nós podemos avançar.
E nós temos que acreditar nisso, porque ele fala da nossa fé. Ele fala ainda que nós precisamos construir a nossa fé. E nós vamos construindo a fé. E essa construção, ela passa por essa crença de que realmente Jesus está no nosso comando do nosso planeta e que tudo vai dar certo. Que nós não sabemos o dia de amanhã, mas está tudo certo. Foi o que a Cidinha falou um pouco no domingo, da gente não querer controlar tudo. De deixar na mão de Deus, de deixar na mão de Jesus, porque o caminho vai seguir, vai acontecer. E se a gente confia, nós estaremos lá. Mas nós temos que fazer a nossa parte. E daí ele fala do trabalho. O trabalho incessante. O trabalho incessante de nós mesmos, dessa nossa reforma íntima, constante, mas também esse trabalho constante na caridade. A Cris ontem falou da questão da trave e do argueiro, né? Da trave e do cisco. E nós já estamos fazendo esse trabalho de tentar tirar a trave do nosso olho, né? A trave do nosso olho. É claro que ainda a gente tem dificuldades, mas nós já estamos fazendo isso. E a partir do momento que nós já estamos fazendo isso, nós podemos buscar ajudar o nosso semelhante. Porque o Mestre Jesus e também Paulo, no começo, se a gente lembrar de novo do Paulo Estevão, Paulo ele era rigoroso, né? Então ele queria que todo mundo aceitasse o que ele falava e tinha que ser assim e acabou. Já no final da vida, né? Não como Saulo e agora Paulo no final da vida, ele já falava as coisas, mas aceitava se o outro ainda não tivesse condições de aceitar. E quando ele ia tirar qualquer cisco de um olho de um irmão, era com muito amor, era com muita tolerância, era com muita indulgência, muita paciência, né? Então nós também podemos fazer isso, porque nós estamos aprendendo, né? Que nós podemos levar esse amor de Jesus para todos os lugares que nós formos. E tem mais uma coisa que o Evangelho nos pede. E aí eu vou remeter a Lumena, no Evangelho dela. Porque a Lumena falou sobre o bem e o mal. E ela deixou claro que o bem é o que segue as leis de Deus. E o mal é aquele que se desvia das leis de Deus. Nesse Evangelho, na Missão dos Espíritas, ele diz o seguinte: que nós temos que combater a iniquidade, ou seja, o mal, ou o que não é bom ainda. Então que nós não podemos ser omissos, nós não podemos ficar em cima do muro. Porque se nós já sabemos que o bem, dito pela Lumena e pelo Livro dos Espíritos, é o que segue o caminho de Deus, as leis de Deus, ou o caminho de Jesus, então nós temos que nos mostrar, temos que colocar, digamos assim, a nossa posição em relação a isso. Não deixar que outros, por exemplo, nos influenciem para desviarmos do caminho. E também, quando alguém quiser que nós façamos coisas que não sejam isso, nós também temos que dizer não. E por isso que a máscara é tão importante, né? Porque a máscara, ela, quando nós utilizamos, quando saímos e tudo mais, mostra essa nossa posição de seguir a lei de Deus, que é a lei da sociedade, de não fazer o outro aquilo que eu não gostaria que fizesse comigo, né? E tem mais uma outra coisa que eu queria falar antes de ir para o final já. Paulo, né? Quando o Ananias vai ao encontro de Paulo, Jesus fala para Ananias que o Paulo era o vaso escolhido. E daí dá daquela impressão de que, será que Paulo foi privilegiado por Deus? Não, né? A gente sabe que não. Se Deus é amor infinito, ele não vai privilegiar nenhum dos filhos dele. Ou seja, nós. Mas nós também já somos o vaso escolhido por Jesus. E por que nós somos o vaso escolhido por Jesus? Porque nós escolhemos Jesus. Nós abrimos o nosso coração para Jesus. Nós queremos estar com Jesus.
E por esse fato de nós querermos estar constantemente com Jesus, Jesus nos escolhe como vaso. É claro que Paulo era ele inteiro. E nós somos bem pequenininhos, mas não importa. Nós temos que dar valor para aquilo que nós já conquistamos. Né? Nós não temos que ficar na culpa, não temos que ficar nas coisas que ainda a gente não consegue fazer. Nós temos que fazer, como disse o Carlos Rosa também no evangelho dele. Temos que multiplicar o nosso talento. Porque todos nós temos talento. Todos. E Jesus sabe disso. Sabe tanto que ele pega a gente pela mão e leva a gente em caminhos que nós não estaríamos se nós não estivéssemos com Jesus. A Marileide falou de um deles, que é a sombra, né? Que nós temos que olhar para dentro de nós, ver aquela sombra, percorrer a sombra, olhar com carinho, com amor, mas é necessário para o nosso crescimento. Mas Jesus também nos leva para esse outro caminho, dos nossos talentos, que muitas vezes a gente deixa escondido ou a gente não quer que os outros vejam, quando na verdade é necessário que apareça para que nós multipliquemos e que nós levemos realmente Jesus para onde nós pudermos. E sabe, aí, cada vez que a gente faz esse caminho, cada vez que a gente trabalha bastante, cada vez que a gente procura servir, a gente não vai ser igual diz o evangelho, aqueles transviados, né? Que acabam saindo do caminho por conta da vaidade, do orgulho. Se nós pensarmos hoje tudo aquilo que a gente já fez na vida, será que nós já não consolamos pessoas? Será que nós já não fomos abnegados em algumas situações? Será que a gente já não foi paciente em muitas outras? Será que a gente já não foi tolerante em outras? Se cada vez que nós praticarmos todas essas virtudes de uma maneira sempre positiva, levando junto com a gente, mesmo que ainda não seja natural, mesmo que a gente tenha que se esforçar para fazer, melhor ainda, porque cada vez mais a gente vai estar com Jesus. E para finalizar, pessoal, eu vou ler Emmanuel, né? Tem esse livro aqui, eu não sei, vai ficar ao contrário, eu sei, mas esse livro é bem bacana, chama O Evangelho por Emmanuel, e esse daqui, na verdade, são os comentários das cartas de Paulo, como eu tô falando de Paulo, né, mas tem o dos Atos Apóstolos, tem o do João, do Mateus, tem todos ali. E Emmanuel, ele vai falar do versículo 7 de Paulo, da carta aos Coríntios, da segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, ele traz a seguinte mensagem, o Paulo: trazemos, porém, este tesouro em vasos de argila, para que esse incomparável poder seja de Deus e não de nós. Nesse versículo, Emmanuel faz 3 reflexões. Uma chama compreendendo, outra fala da mediunidade, mas eu escolhi para compartilhar com vocês a que chama-se Vasos de Barro. Ela foi publicada no livro Palavras da Vida Eterna e também no Reformador há 59 anos, hein? E ela diz o seguinte: não te furtes a transmitir os dons do Evangelho. Se caíste, levanta-te e estende as mãos, construindo o melhor. Se estiveste em erro até ontem, reconsidera o gesto impensado e ajuda aos semelhantes. Se doente, permanece na confiança, encorajando e esclarecendo a quem te ouve a palavra. Se cansado, recompõe as próprias forças na fé e prossegue amparando sempre. Caluniado, perdoa e esquece o golpe, procurando servir. Menosprezado, não firas ninguém e esforça-te por ser útil. Perseguido, esquece o mal e faz o bem que possas. Insultado, ouvida toda ofensa e auxilia sem mágoa. Em meio de todas as fraquezas e vicissitudes que nos rodeiam a alma, estejamos convictos, como o apóstolo Paulo, de que possuímos o conhecimento da verdade e a flama do amor, como quem transporta um tesouro em vasos de barro, para que a excelência da virtude resplandeça por luz de Deus e não nossa. Graças a Deus. Pessoal, obrigada de verdade. Eu não consegui ler direito as coisas que aparecem aqui, porque eu ia me confundir aqui. Então, desculpa, mas muito obrigada aí por todo mundo. Eu vi um monte de gente
assim, do coração, né? Os trabalhadores do coração, né? Que estão comigo na sexta, no sábado, no ensino, na psicografia, né? O pessoal, os alunos, eu vi alguns aí também, né? Que é muito legal. É isso aí, turma Humberto de Campos. E agora eu preciso ir pro encerramento, né? Fazer as vibrações. Então, quem quiser buscar água, essa água aqui, ó, para fazer a fluidificação, é a hora, tá? Ah, outra coisa, pessoal, que eu ia falar no começo, eu acabei não falando porque eu tava muito nervosa, é o seguinte, a gente fala bastante da Marcinha, né? Então eu espero muito que Jesus sempre ilumine a Marcinha, abençoe e proteja a Marcinha para que ela continue trabalhando demais aí, né? Nesse trabalho social que é tão importante para nossa casa, mas também pra gente, né? Então que ela possa aí sempre ser abençoada e que o celular dela toque muito. Todo mundo querendo fazer doação aí, né, no Mercalar, pro nosso lar, pro caminho da luz, e que a gente sempre avance aí em frente, né? Então, pessoal, eu vou fazer as vibrações agora. Eu queria ter tocado uma música para vocês, mas essa música tem direito autoral, né? Que é a música escrita pelo Tim, que chama Os Pés no Monte, né? Que fala um pouco do Sermão do Monte e tal, mas infelizmente direito autoral aí podia dar problema depois pro A Caminho da Luz, tá? Então vamos lá. Então vamos fechando os nossos olhos neste momento. E vamos nos sintonizando com esse amor do Mestre Jesus, que já fala tão alto aos nossos corações. E agora vamos percorrendo mentalmente todo o espaço físico do lar, envolvendo numa luz intensa e radiante que vai higienizando todo o ambiente, deixando-o claro, brilhante e levemente perfumado. Que os irmãos espirituais presentes no nosso lar, que ainda não podem nos ajudar, sejam envoltos no nosso amor e num facho de luz sejam levados até a nossa casa de oração, onde serão amorosamente acolhidos pelos benfeitores espirituais. Vamos mentalizando as pessoas que convivem conosco, sob o mesmo teto, também envoltas em muita luz, rogando ao Pai que a convivência seja fraterna e afável, que possamos cultivar a paciência e a indulgência e que sempre sejamos gratos por tê-los como companheiros de jornada. Fluidos luminosos são projetados sobre o alto da nossa cabeça, iluminando o nosso cérebro, atuando nos nossos pensamentos, para que eles sejam lúcidos, otimistas e repletos de fé e de esperança. Esses fluidos curadores nos ajudam a vencer o pânico, a depressão, a culpa, as angústias, a insegurança e todos os pensamentos que ainda nos afligem. Atuam nos nossos sentimentos, fortalecendo o auto-perdão e o perdão ao próximo. E o nosso sistema nervoso é irrigado de fluidos que nos trazem serenidade e bem-estar. Sentimos esses fluidos benfazejos projetados em todo o nosso organismo, nos proporcionando muita saúde, muita energia e muito bem-estar. Os nossos frascos de água estão sendo agora fluidificados e nele estão sendo depositados os elementos necessários para o nosso refazimento. Gratos que estamos ao Pai da Vida, vamos agora fazer a nossa vibração pelo nosso planeta Terra em primeiro lugar, emitindo com a força do nosso pensamento uma luz muito intensa que envolve toda a Terra, transmitindo o nosso amor fraterno a cada irmão de humanidade. Pelo nosso país e pelos nossos dirigentes, que possam ser intuídos pelo Espírito de Luz e governem dessa forma com sabedoria e justiça. Que o nosso amado Brasil seja iluminado pelo Evangelho do Cristo
e que cada brasileiro se conscientize da importância de seu papel neste processo de regeneração pelo qual estamos passando, pelo nosso a caminho da luz. Este farol intenso e luminoso, que ele se intensifique a cada dia, alimentado pelo amor que nutrimos por esta casa de luz, que amorosamente sempre nos acolhe. Que os laços que há muito unem a família a caminho da luz se estreitem mais e mais, especialmente neste momento de transição planetária que estamos atravessando. Pelos nossos familiares, que cada um deles seja amparado pelo Cristo Jesus e receba o que mais necessita. Que os seus lares sejam protegidos e abençoados, que permaneçam nessa sublime comunhão de almas que neste momento se estabeleceu nos dois planos da vida. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, viu, pessoal? De verdade. Hoje é o dia do abraço. A Selminha me falou. Um abração para ela e para todo mundo. Eu digo para ela porque ela me mandou um abraço que trouxe bastante conforto no meu coração antes de fazer essa palestra, esse bate-papo. Então, um abraço para todos no coração e que o Mestre Jesus, não que ele esteja conosco, nós é que estejamos com ele sempre, tá bom? Beijo no coração de todos. Tchau. Foi legal, filho.